Opa, e aí? Meu nome é Rodrigo e esse é o Conhecimento Expandido. No vídeo de hoje irei falar da vida, ideias e ações de Ernesto Che Guevara, entendendo melhor como foi a trajetória dessa personalidade, desmistificando assim lendas e exageros sobre a sua passagem na história. Bom, eu já preciso deixar claro que esse vídeo não terá nenhuma opinião, somente fatos. Che Guevara é uma personalidade extremamente controversa, e isso não é à toa. De antemão, já afirmo que ele era um assassino e antidemocrático. Contudo, também promoveu avanços significativos e ajudas sociais para diversas pessoas ao redor do globo. A referência principal do vídeo será a biografia de Che Guevara feita por John Lee Anderson, além de outros artigos e notícias de historiadores como Felipe Pigna. Lembrando que o vídeo é somente um recorte da vida de Che Guevara e para mais profundidade, recomendo checar a descrição. O objetivo do vídeo é de esclarecer dúvidas sobre o revolucionário, entendendo melhor sua história e o que ele fez e deixou de fazer, fazendo uma análise imparcial e não enviesada. Esse será outro vídeo que não terá um julgamento específico, mesmo porque nesse caso nem é cabível, tendo em vista que as definições de bom e mal são extremamente amplas. Contudo, podemos sim tirar diversas conclusões sobre Che Guevara. Ernesto Guevara era argentino e o mais velho de 5 filhos em uma família de classe média de ascendência hispano-irlandesa. Desde sua infância, ele tinha uma sensibilidade distinta da dos colegas. Sempre saía em defesa dos mais fracos. Muitas vezes voltava da escola sem o casaco, pois tinha dado a alguém que precisava no caminho, diz o historiador argentino Felipe Pigna. Embora sofrendo de asma, destacou-se como um atleta e acadêmico em sua juventude. Che Guevara iniciou seus estudos de medicina em 1948, mas nessa época, já universitário, ele ainda não demonstrava interesse político, não participando de protestos contra o peronismo, por exemplo. Porém, sua visão de mundo mudou quando fez uma jornada de 9 meses com seu amigo Alberto Granado, em 1951. Eles passaram da Argentina pelo Chile, Peru, Colômbia e depois a Venezuela. Nessas andanças, Guevara pediu comida e abrigo em beiras de estrada, atravessou o rio Amazonas de balsa e estreou como médico numa colônia de leprosos no Peru. E, à medida que se distanciava da Argentina branca e metropolitana, Che descobria a outra cara do continente latino-americano. Após concluir seus estudos em 1953, Guevara foi para Guatemala, onde o presidente eleito Jacobo Arbenz encabeçou um regime progressista que tentava realizar uma revolução social. Foi nessa época, inclusive, que Che conseguiu esse apelido, devido ao maneirismo verbal de argentinos que usam o Che como uma interjeição que vem do Guarani. Che é algo como "Ei, você", uso semelhante ao dos gaúchos no Brasil. Che acompanhou de perto as ações do presidente Arbenz, que estava realizando reformas agrárias. O presidente expropriou os latifúndios da empresa americana United Fruit Company. Porém, dentro do contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos mandaram pilotos mercenários para bombardear a capital da Guatemala, forçando a renúncia do presidente. A derrubada do regime de Arbenz em 1954, em um golpe apoiado pela CIA, persuadiu Guevara de que os Estados Unidos sempre seriam contra governos progressistas de esquerda. Foi na Guatemala que Guevara se tornou um marxista dedicado, buscando o socialismo por meio de uma revolução mundial. Foi na Guatemala ainda que Che tentou iniciar a sua primeira luta armada, porém, após a derrota desse movimento, Che foi para o México. Lá, ele conheceu Fidel Castro e seu irmão, Raul, e ingressou no movimento 26 de Julho, que planejava tomar o poder em Cuba, então sob a ditadura de Fulgêncio Batista. Após meses de treinamento de guerrilha, no fim de 1956, o movimento 26 de Julho, com Fidel, Raul e Che, desembarcou em Cuba, iniciando assim a Revolução Cubana, que posteriormente contou com diversos apoios da sociedade.
Durante os combates entre revolucionários e apoiadores de Fulgêncio, Che se destacou na luta e no cuidado de feridos dos dois lados, além de sempre estar na linha de frente dos combates e não medir riscos para proteger seus homens. Assim, Fidel promoveu Che Guevara a comandante da segunda coluna do exército rebelde. Che também já se demonstrava implacável com os inimigos da Revolução. Em seu diário, ele relata execuções que ele fez com suas próprias mãos. Embora, segundo John Lee, por vezes, Che sentia arrependimento e remorso após alguns de seus assassinatos. Em 1959, a Revolução Cubana foi um sucesso. Após a instalação do regime socialista, Che Guevara manteve sua posição implacável contra opositores. Che incumbiu Miguel Ángel para dirigir a comissão de depuração, que foi responsável por fuzilar diversos homens considerados inimigos do regime, como delatores e contra-revolucionários. Posteriormente, Che virou presidente do Banco Nacional de Cuba. Fidel sabia que Che não entendia muito de economia, mas não confiava em nenhum economista ou cargo. Enquanto trabalhava no governo de Cuba, Che se demonstrava muito esforçado, ficando o dia todo em seu escritório e ainda trabalhando como voluntário em tarefas braçais aos domingos. Segundo John Lee, Che e Fidel estavam dentro do contexto machista latino, acreditando na fraqueza inerente das mulheres, desprezando os homossexuais e admirando os bravos homens de ação. Contudo, isso passou a pena do campo das ideias. Diversos estudos, como os feitos pela Universidade Federal de Goiás e também a Universidade de Brasília, se aprofundam mais nessa questão. Dentro do contexto da Cuba revolucionária, Ernesto Che Guevara se empenhou nas reformas socioculturais, como uma extensa e efetiva campanha de educação da população analfabeta, que foi bem sucedida. Contudo, para o guerrilheiro, a revolução só se consolidaria por meio de uma mudança na mentalidade dos homens. Então, Che elaborou a ideia de um homem novo, que seria um revolucionário, viril, heterossexual e fiel ao dever à nação, colocando-o acima de qualquer outro, inclusive da família e dos prazeres momentâneos. Nesse contexto, o homossexual foi caracterizado como portador de uma conduta desviante e imoral, portanto, inconcebível no novo cenário que se instaurava na ilha. Para reforçar essa ideia de homem novo de Che, foram criadas pelo regime cubano Unidades Militares de Ayuda a Procuración, as chamadas UMAPs. Elas foram campos de trabalho forçado para onde eram enviadas pessoas apontadas como contrárias à revolução. Muitos deles eram jovens que tentavam sair da ilha, hippies, religiosos e homossexuais. Estudos apontam que não se pode afirmar com certeza que Che Guevara foi o idealizador das UMAPs, mas a proposta dessa instituição ia de encontro aos preceitos do projeto de Homem Novo de Che, sendo assim ele um grande influente na criação desses campos. Esses campos militares foram criados com finalidade de recuperar indivíduos acusados de desvios morais e ideológicos, tais como a homossexualidade. Uma personalidade famosa que sofreu com o regime cubano foi o escritor Reinaldo Arenas, que era homossexual. Quando Fidel Castro habla, incluso quando pronuncia o publica aquellas leyes que condenan a los mismos homosexuales o a cualquier ser humano, esos seres humanos tienen que ir a la plaza de la revolución y aplaudir aquellas leyes. Internacionalmente, a popularidade de Che bateu no auge com o combate da Baía dos Porcos, onde seus soldados frustraram um plano da Casa Branca para derrubar Fidel. Publicou livros como A Guerra de Guerrilhas e fez de seu gabinete uma passarela para intelectuais, como o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Che Guevara se tornou um popstar, sendo capa da revista Time e também sendo exaltado pelo presidente brasileiro Jânio Quadros, que o condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Contudo, em meados dos anos 60, Che começou a ter divergências no meio político cubano. Segundo Felipe Pigna, ele constantemente tinha discordâncias em posicionamentos, inclusive contra a influência que a União Soviética estava fazendo sob Cuba. Mesmo assim, em 1962, na crise dos mísseis de Cuba, Che manteve uma postura bem firme em relação ao confronto contra os Estados Unidos, mantendo um discurso de que a guerra nuclear poderia vir a ser necessária, inclusive dizendo em entrevistas que caso os mísseis estivessem sob o controle cubano, eles poderiam ter sido lançados.
No discurso que ele fez na sede da ONU em 1964, ele deixou claro sua opinião pelos países pobres não alinhados e acusou a União Soviética de ser cúmplice do imperialismo, questionando a falta de compromisso dos soviéticos com a causa da descolonização e o desenvolvimento, além de demonstrar seu repúdio à burocratização do socialismo no leste europeu. Proclama que cuenta com a compreensão e o apoio de todos os pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Após divergências em Cuba, Che decidiu continuar fazendo a revolução em outros países, mesmo porque ele não tinha interesse em ser ministro de nenhum governo. Guevara então começou uma série de viagens que o levaram à China, Mali, Guiné, Gana, Benin, Tanzânia, Egito e Argélia, reafirmando sua aposta de socialismo no terceiro mundo. O Congo parecia o destino ideal para uma revolução. No coração da África, ele serviria para irradiar a guerrilha por todo o continente. Mas, quando o Che chegou lá, em 1965, a principal insurreição para derrubar o ditador Joseph Mobutu já havia terminado. Sua única participação no combate acabou numa derrota. Foi tudo a história de um fracasso, escreveu Che em seu diário. Posteriormente, Che acabou optando pela Bolívia. Porém, os índios bolivianos não se uniram aos guerrilheiros, fazendo a revolução na Bolívia não ter muita força. John Lee e Pigna concordam que Che se autocondenou à morte quando partiu para a Bolívia. Suas chances de vitória eram mínimas. Então, em 1967, Che foi capturado pelas forças militares bolivianas e, posteriormente, foi assassinado. Che Guevara viveu como um símbolo poderoso e a sua morte acabou aumentando mais ainda isso. Muitos na direita política o consideram como brutal, cruel, assassino e disposto a usar da violência para alcançar os fins revolucionários. Por outro lado, a imagem romantizada de Guevara como um revolucionário se tornou especialmente grande na geração de jovens de esquerda, se tornando inclusive um ícone da cultura pop. Ernesto Che Guevara, de fato, tinha um espírito indomável, seguia seus ideais que envolviam a libertação dos povos do regime capitalista, visando fornecer saúde e educação para os mais pobres. Che lutava pelo que ele acreditava que era certo, porém, isso envolvia assassinatos, ditadura, opressão e até homofobia, tudo em prol do povo, pelo menos na cabeça de Che. De fato, Che foi um homem de seu tempo, machista e homofóbico. Contudo, personalidades da sua época já tinham ideias de igualdade entre mulheres e LGBTs, como por exemplo, Simone de Beauvoir. Note que muita gente pode acreditar que as ações de Che Guevara são justificáveis. Contudo, temos que tomar muito cuidado com quem apoiamos e exaltamos, sendo importantíssimo estudar a história por trás dessas personalidades. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiver gostado do conteúdo, por favor se inscreva no canal e deixe o like. No mais é isso, valeu!